Bom, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Eu quero, em nome da Casa de Leitura de Scott Riedel, agradecer muitíssimo ao Alberto Mussa por haver concordado em realizar o que será, Mussa, literalmente uma experiência. Este curso será o nosso mito de origem. Esta é a primeira vez que nós convidamos um autor que tenha lançado um livro recentemente para coordenar um grupo de estudos que tenha como base principal ser fiel à própria ideia da Casa de Leitura de Scott Riedel. A professora Dirce, não sei se você a conheceu, Mussa, mas a professora Dirce, de nome. De nome, foi sim. uma notável professora de literatura brasileira, com uma pedagogia muito inovadora, centrada numa leitura muito atenta, e as aulas da dona Dirce, que eu não tinha idade para assistir, mas de testemunhos das pessoas, as aulas da dona Dirce eram exercícios deslumbrantes de leitura intensa dos textos. A dona Dirce, por exemplo, foi a primeira pessoa a trazer para a Universidade Brasileira autores vivos. Em 1959, ela escreveu uma tese para a universidade com base na obra de Guimarães Rosa, que havia publicado O Grande Sertão Veredas 3 anos antes. 3 anos antes. Então a dona Dirce foi muito inovadora. E a nossa ideia, Mussa, com o seu curso sendo o nosso plano piloto, é pensar que em livros tão densos e fascinantes como o seu, que seria uma experiência muito interessante dialogar com o autor. O nosso único compromisso, o único protocolo que há é que todos têm que se comprometer em fazer as leituras específicas para todos os dias. De modo que você não precisa se preocupar, moça, em fazer resumo, síntese. É, de fato, um grupo de estudos a partir da sua obra. Para todos e todas, não necessariamente todos já são leitores do Alberto Mussa, eu quero dizer que é uma honra grande, de fato, receber o Alberto Mussa mais uma vez na Casa Dirce. O livro que foi lançado recentemente, A Origem da Espécie, O Roubo do Fogo e a Noção de Humanidade, não a ideia, o Mussa pensa nesse tema a vida inteira, mas a possibilidade de colocá-lo em forma de ensaio literário, em alguma medida surgiu num curso fantástico que o Mussa deu na Casa Dirce. Boa parte da obra do Alberto Mussa necessariamente é esse encontro entre mitologias, entre culturas as mais diversas. O Mussa tem um conhecimento realmente notável de línguas, de culturas, de etnias as mais diversas, de relatos mitológicos, tanto iorubás quanto gregos, sumérios, arcádios. Vocês, né, perceberão pela leitura do livro que o Alberto Mussa, de fato, é um nome muito singular na literatura contemporânea. Mussa, é uma grandíssima alegria recebê-lo. Se eu tivesse que citar alguns livros para os que ainda não leram a sua obra, vou escolher só 3, Mussa, para próximo do que nós faremos hoje. O Enigma de Kaf, O Movimento Pendular e a Hipótese Humana. E nós perceberemos que boa parte do trabalho do Mussa, em alguma medida, a reflexão sobre o trabalho do Mussa está concentrada neste livro. Então, Mussa, começamos a nossa experiência. Você agora será o nosso Il Nostro Duca, pelo inferno e pelo purgatório. No último encontro, chegaremos ao paraíso. Muito obrigado, Mussa. Nada, eu que agradeço, João, agradeço a presença de todos. Eu fico um pouco tímido no início, mas depois eu vou me soltando. Você falou em leitura, deixa eu só esclarecer, João, no sentido, você acha que eu devo ler coisa? Não, né? Vou seguindo a sequência do raciocínio, não é isso? Não, isso, Mussa, não. Para não ficar entediante, né? O que eu estou propondo, o único protocolo que nós temos é que Vocês leram antes. É isso, é que nós sempre teremos lido antes o capítulo de cada aula. De modo que você não seja obrigado a resumi-lo. Tá. Não, mas de qualquer forma a gente vai debater. Eu acho que a primeira grande questão, que é até um problema teórico, né? É um problema teórico de quem estuda mitologia, porque há várias correntes, né? A gente inclusive no curso que o João mencionou, que a gente estava lá conversando na Casa Dirce pela primeira vez, e quando foi o próprio João que me estimulou a escrever o livro, né? Depois da gente debater essas questões estéticas da narrativa, é o seguinte: como que a gente define mito, né? Bom, assim, o mito, em geral, ele quase por alguns profissionais da área de antropologia, por alguns antropólogos, consideram uma matéria, né, que lhes pertence, né? Quer dizer, uma manifestação cultural
que pertence como objeto científico, como objeto de estudo, à área da mitologia. Mas eu, apesar de verificar, de constatar e de concordar de que a etnologia, a antropologia social, ela tem muito a dizer a respeito das mitologias que eles estudam, mas mitos também são formas narrativas. Então, eles podem ser observados por esse viés. Então, assim, a primeira ideia, né, apesar do livro trazer uma série de, como vocês já devem ter percebido, de noções que eu fui colher em leituras de arqueologia, linguística, né, genética, etc., ele tem como objetivo observar a narrativa, observar a mitologia como um objeto da arte de narrar, né? Que eu tenho hoje a convicção é a mais antiga forma de arte que existe, né? Talvez, no máximo, contemporânea do canto, né? E da dança, digamos assim, da expressão musical, mas certamente não pode ser posterior, né? Essa capacidade de narrar, de contar uma história. E o mito, ele é um gênero, então, portanto, ele se encaixaria dentro de um gênero da narrativa. E qual é a característica, qual seria a definição do mito, né? Então, pensei em inúmeras, li inúmeras, e aqui me pareceu ser talvez um somatório da leitura de definições de outras pessoas e outros autores, e aquilo que eu cheguei à conclusão, que a melhor maneira de definir o mito é dizer, é uma história que se passa numa ordem cósmica diferente da nossa, diferente da ordem cósmica atual, né? Então, nós temos, por exemplo, toda a história da formação do universo são narrativas mitológicas, porque elas estão fora, elas são anteriores ao presente, ao presente no ordenamento cósmico. E também, por consequência, essas histórias que falam sobre o fim dos tempos também seriam mitos, né? Porque eles também estão num momento do cosmos, num tempo do cosmos que é diferente do nosso. Então, com essa definição, a gente passa a pensar o gênero literário da narrativa mitológica, né? E tentar tirar conclusões a respeito do sentido, do papel que ela possa ter naquelas sociedades onde ela surge. A gente sabe que mitos são comuns a todos os povos do mundo, né? Só as sociedades contemporâneas, talvez até para as sociedades contemporâneas, muitos desses mitólogos defendem que, inclusive, há mitos também, né? Eu até diria que eu acho que há uma parte das populações que hoje nós temos sociedades extremamente complexas, né? Mas nós temos, por exemplo, religiões ainda vigentes e vigorosas, né? E há mitologia na religião, né? Há uma teoria, uma narrativa a respeito da formação do universo, etc., a respeito do fim do mundo, né? E, num certo sentido, até para alguns, a própria ciência não deixa de ser um mito, já que ela é uma expressão também de uma verdade, né? Em que se deve acreditar ou que se tem que acreditar compulsoriamente. Bom, então, feita essa definição preliminar e colocando a ideia, vou contar um pouco da história do livro, que já é mais ou menos o resumo do capítulo, que foi do primeiro capítulo, que foi já contado aí. Eu me apropriei de uma figura histórica, que é o padre Jacome Monteiro, que foi um jesuíta que esteve na Bahia no início do século XVII, e ele registrou alguns fragmentos míticos dos tupinambás da Bahia. Inclusive um precioso, que é exatamente uma das versões do Roubo do Fogo, que não consta do extenso corpus que o TV compilou no Rio de Janeiro, é o mesmo povo, os tupinambás do Rio de Janeiro, né? Mas o padre Jacome introduziu lá alguns fragmentos míticos que não constam do texto do TV, e isso é um trabalho enriquecedor para essa mitologia colonial, da época colonial do Brasil. E o que é interessante é que a gente fazendo uma leitura do padre Jacome, né? Se percebe logo imediatamente que ele faz
um exercíciozinho, como se fosse de mitologia comparada, porque ele, quando escuta um mito sobre o dilúvio, ele imediatamente chega à conclusão de que essa história que estava sendo contada na Bahia pelos tupinambás era uma história deturpada da história verdadeira, de origem bíblica, de origem hebraica. Né? Essa é a conclusão que ele chega. Mas ele não faz nenhuma relação, e não faz nenhuma relação com o mito do roubo do fogo, justamente porque não existe na Bíblia um mito expresso sobre o roubo do fogo. Muito bem. Bom, agora vamos raciocinar. Quem tem um pouco de experiência com leitura em mitologia começa a perceber que existem muitos temas, mas muitos temas mesmo, que a gente reencontra. Né? Você lê, por exemplo, às vezes uma história australiana. Outro dia mesmo eu estava com um livro de mitologia, coletânea de mitos australianos, e tem lá uma história sobre a confusão das línguas. Não tem nada a ver com a história da Torre de Babel, mas é uma história sobre a confusão das línguas. Então, assim, é a mesma abordagem, né? Pois é, para se explicar por que tantos os povos falam línguas diferentes, existe uma narrativa que explica como essas línguas foram confundidas, como elas foram embaralhadas e cada tribo, cada povo ficou no seu canto falando sem capacidade de se comunicar com os demais. Então, a gente vê que há muitos temas, mitemas, como se diz na teoria, ou motivos, como se dizia antigamente, que se repetem. E o roubo do fogo, essa brincadeira que eu fiz, né? Imaginando ficcionalmente o padre Jacome correndo pelo mundo todo, né? Passando, ele sai, inclusive, fazendo o caminho inverso ao do Homo sapiens, né? Da evolução humana, porque ele sai da América do Sul, que foi o último continente a ser colonizado pela nossa espécie, e vai voltando, vai subindo, vai pelos Estados Unidos, pelo Canadá, atravessa o Estreito de Bering, cai na Ásia, por ali ele vai percorrendo, né, o sul, Oriente Asiático, chega no centro da Ásia, Sibéria, blá, 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 Europa e África, até o sul da África, que, segundo as últimas teorias que eu tive contato por leitura, teria sido da origem da espécie humana. Né? Ali mais ou menos na região de Botsuana, por ali, Zimbábue, etc. Não se sabe ao certo. Né? Mas, de qualquer forma, então, nesse primeiro movimento do livro, né, eu tentei mostrar, assim, muito rapidamente, sem muita sofisticação teórica, como que a gente vai encontrar histórias do roubo do fogo em todos os continentes. E eu fiz de propósito, selecionei alguns, de maneira que a quantidade de mitos alocados em cada continente fosse aproximadamente proporcional à área, à extensão geográfica do mencionado continente. Né? Então, né, sei lá, não me lembro agora os números, teria que pegar o livro aqui, mas, digamos, na África, por exemplo, 30 milhões de quilômetros quadrados, 3 histórias. América do Sul, nós temos 18 milhões de quilômetros quadrados, então aproxima para 22 histórias, e assim sucessivamente. Isso para dar uma dimensão de que essa história do roubo do fogo, né, uma primeira informação de que essa história do roubo do fogo, ela é absolutamente universal. Bom, o padre Jacome explicava isso porque era a deturpação de uma história bíblica, porque São Tomé, evangelizando os povos da Ásia, da Índia, né, como se dizia, por isso chamaram os brasileiros de índios, né, porque se achava que era a Índia, um pedaço da Ásia, da Índia. São Tomé evangelizando na Índia, ele teria, então, contado a história do dilúvio com deturpações, então ele encontrou essa versão na Bahia. Bom, a gente, hoje em dia, evidentemente, tem uma outra visão das coisas e começa a perceber que essa história ela é extremamente vulgar. Ela aparece em todos os cantos do mundo. E aí, sim, eu me preocupei em fazer essa coleção de todos os mitos que eu achei sobre a origem do fogo, até. Não apenas sobre o roubo do fogo. O roubo do fogo é a forma que eu, né, chego à conclusão de que terá sido a primeira, a original. Né? As outras seriam derivações dessa narrativa. Né? Ou
racionalizações da origem, né? Em alguns casos, talvez um pouco mais apartadas da origem específica da narrativa do roubo. Mas, de qualquer forma, então, fui juntando. E aí sim, fica mais fácil perceber, como depois é mostrado em algum momento aqui desse primeiro capítulo, que você tem em famílias linguísticas distintas, né? Ou seja, línguas que esses linguistas, os especialistas em reconstrução de línguas pré-históricas, apontam como não tendo origem comum, ou se tiverem origem comum, essa origem é tão remota que se perdeu a possibilidade de encontrar paralelos entre uma língua e outra. Então, assim, os chamados grupos linguísticos, se nós pegarmos, por exemplo, o sino-tibetano, né, comparado com as línguas indo-europeias, que são, né, nós falamos uma delas, que é o português, elas não têm nada parecido, nós não vamos encontrar nada, né? A não ser uma semelhança fortuita ou uma palavra ou outra que possa ter sido importada, né? Através de contatos contemporâneos, recentes e tal, né? De contatos culturais contemporâneos. Mas, do ponto de vista pré-histórico, é impossível estabelecer uma relação entre essas duas línguas, diferentemente, por exemplo, do que se pode com o sânscrito. O sânscrito, que é uma língua indo-europeia, a gente consegue nitidamente perceber semelhanças. Se você pegar o sistema numeral de 1 a 10 do sânscrito, você vai reconhecer os nossos números, que nós falamos em português. Os números do latim, mais facilmente ainda, do grego também, que são línguas mais antigas. Então, no caso dessa observação, dessa constatação, que a gente tem uma série de mitos que são narrados por povos de todos os continentes, né? De várias famílias, usando línguas de várias famílias muito distintas, separadas há muito tempo, né, na história, e que também vão preencher perfis genéticos, né? Linhagens do genoma humano, né? Que são também completamente distintas, né? Que estão afastadas no tempo durante milênios e milênios e milênios, aí se calcula isso aí em torno de mais de 100 mil anos, 160 mil, né? O último dado que eu li. Essas coisas estão mudando muito rapidamente, porque a ciência está evoluindo muito rápido, mas esse é o último dado que constou, que eu consegui obter, né, das leituras que eu fiz. Então, não sei se vai mudar daqui a 5, 6, 10 anos, ou até já tenha mudado. E aí, então, se você tem essa coincidência toda, a gente precisa ter uma explicação para isso, né? Com certeza não foi São Tomé que conseguiu comunicar o mito bíblico a todos esses povos do mundo, né? Nem outros apóstolos, né? Isso, evidentemente, não diminui o mérito dele, mas a gente não observa mais o fenômeno dessa maneira, né? Então, a gente precisa de uma explicação. Bom, uma das coisas que eu achei que, na verdade, assim, isso eu não pensei antes, eu acabei chegando a essa conclusão depois. Há um momento aqui, nesse primeiro capítulo, não sei se vocês vão lembrar, que eu chamei uma coisa de armação inicial, né? De uma determinada narrativa mitológica, né? Eu vou aqui pegar, a página... eu falo antes, primeiro, na página 49, mas depois eu chego... quando eu conto uma historinha aqui, ficcional também, né, do Padre Jacome, que ele chega num menininho curumim, então ele encontra esse menino curumim tupinambá com uma faca na mão, ele pergunta de onde que você arrumou essa faca? E a teoria do Padre Jacome, né, isso aí é bem ficcional, é que o curuminzinho tinha roubado a faca. Mas ele nega. Então, ele diz primeiro que ele achou casualmente, depois que ele foi buscar, porque ele sabia que tinha um navio, tinha naufragado, ele mergulhou para apanhar no lugar que ele sabia que tinha faca. Depois ele diz que ele ganhou essa... Não, vai dizendo outra, que trocou a faca com outra pessoa, que recebeu essa faca de presente. Depois que ele... Foi Deus que deu a faca para ele e não admitiu o roubo, né? E o Padre Jacome sempre sugerindo o roubo. Então, de todas essa brincadeirinha com essa história, era apenas para a gente mostrar
que era possível, do ponto de vista estrutural, e isso eu sei que já não está mais na moda, e eu acho até justificadamente não está, mas para a nossa análise desse aspecto, né, desse mito, era importante nos valermos de uma análise mais estrutural, no sentido das ramificações da narrativa, como que é parecido com o que se fazia pelos formalistas, né, se não me engano, os russos, né, no início do século XX, se não me engano. Já são muitos anos, então já me esqueci de algumas referências. Mas, basicamente, então, a gente pode perceber que toda narrativa que trata da origem de um bem cultural, ela tem poucas possibilidades no momento da sua proposição, no momento do problema inicial do narrador. Né? Você tem um determinado bem que não pertence à ordem cósmica e que ele vai ser introduzido na ordem cósmica. Bom, ele pode ser pré-existente e não ser conhecido, né? Então, é o caso, por exemplo, quando se vai buscar deliberadamente esse bem em algum lugar, né? Ele pode ser encontrado casualmente, ele pode ser descoberto, inventado, né? Também casualmente. Ele pode ser doado por um demiurgo, né? Ele pode ser trocado por alguma coisa, que é normalmente a situação mais rara, e ele pode ser roubado, né? Então, a partir dessa armação, que a gente monta um esquema em que você tem primeiro, né? Você tem um esquema de como surge um bem cultural, quer dizer, ele não pertence a ninguém, quer dizer, ele é inexistente, né? Então, ele surge casualmente diante do detentor atual, ele é fabricado, descoberto pelo detentor atual, foi procurado deliberadamente pelo detentor atual. E, numa segunda hipótese, quando ele é pré-existente, apenas não está na posse das pessoas que compõem, digamos assim, o cosmos, ou que narram aquela história, ele pode ter sido doado, pode ter sido trocado ou vendido, ou roubado. Bom, existe também uma terceira hipótese, uma terceira ramificação que não entra na análise, porque ela não geraria nenhuma narrativa, quando esse bem cultural sempre pertenceu ao detentor dele, né? É pré-existente no sentido completo, né? Muito bem. Então, quando a gente começa a fazer uma análise da distribuição de todos os mitos da origem do fogo, aí é uma questão da totalidade, né, desses mitos da origem do fogo, nós vamos encontrar uma distribuição de tantos 300 e poucos mitos. Nós vamos ter maciçamente a presença do mito do roubo do fogo no ramozinho correspondente ao roubo. E isso é um dado sintomático para mim, né? Porque você tem também um pouco de doação, você tem também alguns casos de busca, você tem casos um pouco mais raros de invenção ou de surgimento espontâneo, né? E você tem o caso raríssimo da troca, da venda ou troca, né? Do escambo, especificamente, né? Bom, isso também é algo que chama atenção, não só a distribuição, como também você ter também uma incidência. Se a gente pensa, né, isso é importante, que nessa armação, se um determinado narrador ele tem um problema teórico para contar uma história sobre a origem de um bem cultural, ele tem 6 ramificações básicas para começar a narrativa, e, de repente, quando a gente analisa esse corpus todos, no caso da origem do fogo especificamente, encontra 60% concentrado num dos 6 ramos, a gente vê nitidamente que há uma desproporção, né? Então, isso precisa ser explicado. Existem 3, então, isso para deixar a teoria, digamos assim, bem caracterizada. O que foi que eu resolvi fazer? Vamos ver se eu estou seguindo o roteiro, não estou pulando nenhuma questão aqui. Sim, existem 3 maneiras, então, da gente explicar essas recorrências, né, mitológicas. Bom, a primeira delas é a
a criação independente, que seria, falando de uma forma mais simples, os narradores tiveram a mesma ideia, pessoas tiveram a mesma ideia em lugares diferentes do mundo, em diferentes épocas, e para contar a história do fogo, e foram contando essa história dessa forma. Bom, não só é possível a gente, talvez, pressupor esse tipo de origem com bases sólidas, não se acreditando numa grande coincidência que é intuitivamente improvável, não se precisa demonstrar matematicamente a raridade dessa possibilidade, né, de povos em diferentes lugares, com diferentes culturas, em diferentes estágios tecnológicos, com modelos diversos de organização social e cultural, tenham a mesma ideia, né? O fogo foi roubado. E isso parece ser instintivamente quase impossível, se não impossível, vou dizer com todas as palavras, é impossível, né? A gente acreditar nisso. Poderíamos pensar que há algo na psicologia humana, na neurologia, na capacidade de raciocínio da gente, que nos levasse a criar histórias com determinado perfil, o que é uma coisa questionável por uma argumentação que me parece ser o seguinte: seria justificável isso se a gente encontrasse povos com culturas semelhantes que vão pensar de forma similar, né? E a gente tem mitos do roubo do fogo em culturas que são completamente distintas, né? Por exemplo, nós temos o roubo do fogo na Grécia antiga, do Hesíodo, né? Poema, né, da Teogonia, que é a história do Prometeu, que todo mundo conhece. E a gente tem também em caçadores-coletores do Brasil. Nós temos nas Ilhas Andaman, temos na Austrália, temos na Suméria, que já tinha também, já era um outro tipo de sociedade, uma sociedade cidade-estado, com estratificação social, uma série de coisas, os sacerdotes dominando toda a produção cultural escrita, né? E, portanto, fazendo a sua versão permanecer, né? A gente não conhece as narrativas orais desse tempo, mas acredita-se que o que foi escrito ali foi oral anteriormente, antes de ser colocado nas tabuinhas de argila, né? Então, nós temos povos que têm perfis etnológicos, econômicos, legais, sociais, tecnológicos, né? Diversas formas de vida diferentes, organização estatal, se tem Estado, às vezes nem Estado tem, a grande maioria das vezes, e que tem o mesmo tipo de narrativa. Então, eu acho que isso enfraquece também essa tese de que haveria universais psíquicos, né? E que esses universais operariam no sentido de que a gente produzisse narrativas parecidas sobre o mesmo tema, né? E isso é um debate bem complexo, porque nós temos, por exemplo, uma vertente que é muito ainda aceita e que serve, inclusive, como fundamento para muitas teorias de interpretação literária, que é a do Jung, né? E que ela tem princípios similares, né? Uma história dos arquétipos coletivos e tal. Bom, mas, de qualquer forma, eu descartei essa possibilidade em relação ao mito do roubo do fogo, por esse argumento principal, né? Eu só compreenderia que houvesse o roubo, né? E depois nós passássemos para a doação ou passássemos para a busca do fogo em sociedades que, do ponto de vista histórico, estivessem em estágios semelhantes, vamos dizer assim. Não gosto de usar a palavra evolução, porque ela pode trazer implicitamente uma ideia de melhora, né? E não é isso. Estou falando de transformação de modelo social, né? E isso houve, né? As sociedades estatais são uma transformação do Holoceno, de 10 mil anos, aí, quando a Terra voltou a esquentar, e estão se complexificando e estão se transformando na sociedade atual, globalizada e com alta tecnologia que nós vivemos hoje aqui, no caso, numa metrópole como o Rio de Janeiro, né? Então, existem esses estágios, digamos assim, que, de certa maneira, que são observáveis. Isso não significa que a gente melhore, é outra coisa, é uma outra discussão também. Mas, muito bem. Então, descartada a possibilidade da coincidência,
criação independente. Assim, só um detalhe. A gente observa, eu dei um exemplo, né? Por exemplo, dei um exemplo de um mito dos Tupinambás, em que você tem uma das provas que um determinado pajé obriga os seus supostos filhos, que ele está testando para ver se são filhos dele mesmo ou não, porque ele suspeita do adultério da mulher dele. Então, ele manda que eles passem através de 2 rochedos, que é uma pedra que eles chamam de Itairapi, que ela se fecha, né? Ela fica aberta, mas quando as pessoas se aproximam para passar, ela esmaga quem passa por ali. Então, um dos irmãos, são 2 irmãos, uma aventura de 2 irmãos, um dos irmãos é esfacelado, e o outro, que é o verdadeiro filho, consegue ressuscitar e tal, então o pai fica sem saber e acredita que os 2 acabam tendo conseguido superar aquela prova. Bom, a gente tem um tema muito parecido na epopeia, lá na narrativa dos Argonautas, né? Que são as famosas Simplégades ali do Estreito de Bósforo, que poderiam se fechariam ali sobre o navio, o grande Argo, né? Para impedir a entrada, né? E, bom, esses temas, você tem na Grécia Antiga, né? Tem na cultura grega, e você tem um tema muito parecido entre os Tupinambás. Já teve gente, inclusive, no passado, que dizia que os tupis eram gregos que vieram para as Américas, teriam sido os primeiros a colonizar, e aqui, então, introduziram uma série de conceitos, porque começaram a achar um monte de palavras em tupi antigo, que a forma da língua, né, como ela incorpora e forma palavras com incorporação de várias outras, então acharam que isso era muito parecido. Mas a gente sabe que não tem nenhum fundamento científico isso, e então isso realmente é uma criação independente. A criação independente, ela não é impossível, apenas ela não tem um caráter universal. Nós não vamos encontrar o tema das pedras que se chocam em todas as culturas do mundo. Não vamos encontrar na Austrália, não vamos encontrar no Oriente da Ásia. Então, há possibilidades, porque a armação inicial ela é matematicamente colocada com poucas possibilidades no início da narrativa, sim, então é possível você ter as mesmas ideias. Só que, quando você pensa que essa coincidência tenha uma distribuição absolutamente universal, ela se torna menos crível, se torna menos verossímil para mim, né? Então, para deixar bem claro qual é a posição. Encontrar, eventualmente, mesmos desenvolvimentos, é possível, não há nenhum problema, mas com distribuição universal é que eu já rechaço, né, essa hipótese, porque me parece completamente impossível. Uma outra possibilidade seria Múcio, a só chamada rapidinho. Só 2 comentários, rapidinho. Vamos. A Elizabeth está perguntando se era o inconsciente coletivo do Jung, os arquétipos, mas eu acho que você já respondeu, mas se quiser comentar mais alguma coisa. E a Vanessa fez o seguinte comentário: a esfinge também, que esfacela pela palavra, pelo enigma. Não, Vanessa, assim, eu acho que nesse caso, eu não... Do caso da esfinge, você está falando a esfinge clássica, né? Até da história do Édipo, né? Mas nesse caso aí, eu estou falando do tema mesmo concreto das pedras que se chocam, não do esfacelamento metafórico, né? Estou usando o tema mesmo no sentido mais literal dele mesmo, para poder a gente fazer a comparação. Porque se a gente entrar na metáfora, aí você vai comparar um monte de coisas, porque aí simbolismos, né? Aí faz parte da arte da leitura, né? Eu estou falando mesmo da narrativa crua, né? Da matéria bruta narrativa, né? E no caso do Jung, o consciente coletivo, sim, mas eu não sou um especialista no Jung, na verdade eu não conheço muito a obra, tenho referências de livros que eu li até sobre mitologia, e que mencionavam as teorias dele a respeito da origem dos mitos, né? Ou como explicar os mitos, como ler a mitologia, mas eu não conheço profundamente, então eu não sei explicar melhor, mas me pareceu que... porque tem um cara chamado Joseph Campbell, que escreveu, até aqui perto de mim, só que eu sou muito míope, então não estou conseguindo ler a lombada do livro, está numa outra estante mais afastada. Mas é uma espécie de atlas universal da formação das mitologias. E ele era muito influenciado pelo pensamento do Jung, e o Campbell, Joseph Campbell, ele trabalhou muito numa linha de que, por exemplo, os povos caçadores pensavam de um jeito, aí depois vem... é por isso mesmo que eu rejeitei a ideia
de que pudesse ser o inconsciente coletivo. Porque os povos caçadores pensam de um jeito, criam uma série de mitos, né? E eles dão vários exemplos. Depois vêm os agricultores e aí introduz, por exemplo, as estatuetas de Vênus, né? A ideia da veneração ao corpo feminino, porque com a metáfora de que da planta é o nascimento do ventre da terra, etc, etc. Então, que isso seria uma das manifestações junguianas aí de arquétipos de pensamento coletivo. Só que no caso, pelo menos, do mito do roubo do fogo, isso não vai se aplicar. A gente não consegue separar as histórias do mito do fogo nesses estágios que o Campbell propõe para o conjunto das mitologias universais, né? Então, ele fala dos caçadores, depois ele fala dos agricultores, e daí por diante. O mito do roubo do fogo não se encaixa nesse modelo. A gente vê pelos exemplos, né? Então, por isso é que, na questão dos arquétipos, seria isso daí, mais uma explicação. Aí a Juliana completou. É O Herói de Mil Faces, o nome do livro? Não. Peraí. Deixa eu só... Eu acho que é esse, sim. Do Campbell, que fala sobre o mito, é O Herói de Mil Faces. Não, tudo bem, tem O Herói de Mil Faces, mas esse livro que eu me referi especificamente é o Atlas Histórico das Mitologias Universais. Esse é um livro de 5 volumes, grande assim, por isso que ele está numa estante lá que tem prateleiras altas, para poder entrar. Então, Atlas Histórico das Mitologias Universais. Não tem tradução em português, né? É um livro que eu li em inglês. Até porque ele é todo bonito, é cheio de fotografia, imagens, é um livro belíssimo. E a gente aqui, às vezes, não traduz essas coisas. Uma outra hipótese, então, seria a difusão, que era, de certa forma, uma das teorias mais usadas no início até dos estudos antropológicos, né? Em que você tem certos elementos da cultura, materiais ou imateriais, e que vão se difundindo. É um fenômeno que acontece, por exemplo. A gente vê, né, que, a partir, por exemplo, do alfabeto fenício, né, vários outros alfabetos foram desenvolvidos, inspirado primeiramente nos alfabetos fenícios, depois nos alfabetos derivados do fenício, no grego, etc., até o latino, que é hoje de uso quase universal, né, que é o que nós usamos, mas eles têm um parentesco. Então, isso é uma difusão de uma tecnologia, né? Vamos considerar, a escrita é uma tecnologia, né? E existe difusão de ideias, né? Só que elas também têm uma característica de se circunscreverem, né, talvez a áreas contíguas, né? Basicamente quando a gente vê o processo de difusão, ou, por exemplo, o tipo de arado, né, que foi inventado lá em determinada época, lá num lugar do Oriente Médio, e que se difundiu numa região, mas uma região que digamos assim, contígua, né? Então, o mito do roubo do fogo, essa não é uma região contígua, é o mundo inteiro. Quer dizer, ele já também não tem a característica que a gente encontra nos bens que nós sabemos, ou que, né, historicamente podemos comprovar, que são de difusão, né, que foram difundidos, né, que surgem numa determinada cultura, num determinado ambiente, e que depois ele vai passando para povos vizinhos, que vão se apropriando daqueles bens culturais. Na verdade, isso é uma coisa tão interessante, a questão da difusão como sistema cultural, porque eu acredito até que a própria ideia de cultura ela não exista sem apropriação, né? Na verdade, tudo que a gente faz é uma apropriação. Toda nova ideia, toda nova obra, sempre você se apropria de alguma coisa anterior. Ninguém cria nada do nada. Sempre há uma matéria anterior que você pode retrabalhar, mas que você se apropria dela. É necessário, senão o desenvolvimento cultural não existiria, né? Eu vejo um pouco assim. Mas vamos ver, o mito do roubo do fogo pode ter sido difundido dessa forma, ele pode ter se espalhado dessa maneira? Bom, a gente vai ver que... Bom, a gente teria que, primeiro, na difusão, identificar o local de surgimento. Isso é um problema sério. Mas vamos imaginar o seguinte, um dos textos mais antigos é o texto sumério, do roubo do fogo. Vamos pensar que seja o texto do Prometeu, que fica mais fácil. Bom, Prometeu é um mito de Hesíodo,
1000 anos, o primeiro milênio antes de Cristo, pode ter sido uma história oral, 2000 anos antes, 3000 antes de Cristo, tá. Esse cenário, num cenário que a gente especule, qualquer momento em que possa surgir esse mito do Prometeu, para ele ir sendo apropriado pelos povos vizinhos, ele teria que alcançar, por exemplo, um arquipélago que são as Ilhas Andamã, ali que fica no Oceano Índico, um pouco mais perto da Tailândia, pertence politicamente à Índia, mas um pouco mais para o lado ali da Tailândia e tal, daquela área lá do sudoeste da Ásia, e que era uma população que estava isolada. A Austrália, isolada. As Américas, completamente isolada nesse momento, né? Completamente isolada. A passagem de gelo do Estreito de Bering já não existia 3.000 anos antes de Cristo, há 5.000 anos atrás. Até a própria navegação dos malaios, né, que se comprovou depois, posteriormente, aconteceu muito mais num tempo muito mais recente. Então, você também, pela difusão, é muito difícil imaginar que, num determinado momento da pré-história, uma pessoa contou a história do roubo do fogo, o povo vizinho lá achou essa historinha muito legal, contou para o outro foi contando, e isso foi atingindo os pontos mais isolados do planeta. E não é só isolamento geográfico, especificamente das ilhas ou do continente, das duas Américas, que são fisicamente isoladas, né? Nós estamos falando, por exemplo, de populações como, por exemplo, os pigmeus, da floresta equatorial africana, que são geneticamente, ficaram milênios isolados de outras populações. Por isso, eles desenvolveram um fenótipo adaptável àquele ambiente ambiente ecológico, né? Diverso, por exemplo, do cara que mora no Cáucaso, né? Que morou lá. Esse vai desenvolver um outro tipo físico, né? É a mesma espécie, mas que desenvolve adaptações de acordo com o lugar. E, para que isso aconteça, são milênios de residência naquele lugar, até o corpo ir se transformando a ponto de gerar dois seres humanos que são exatamente seres humanos, sem nenhuma diferença, mas que apresentam fenótipos diferentes por conta de mutações adaptativas, ecologicamente adaptativas, né? Ecoadaptações, como se queira dizer. Então, imaginar que houve uma difusão dessa história numa época em que não havia redes de comunicação, porque nós estamos falando isso, para isso acontecer, teria que ser anterior ao Holoceno, teria que ser lá na Era do Gelo. Isso você não tem, primeiro, a densidade populacional suficiente para você fazer esses contatos todos, você não tem redes de comércio, porque as sociedades eram todas elas caçadoras, né, forrageiras, né, como se diz, né, que caça e coleta, né, ou pescadoras. Você não tem um sistema de controle, de capacidade de transposição de distâncias grandes. Animais ainda não estavam domesticados nesse período, nem o cachorro estava, muito menos o camelo ou o cavalo, né? que são animais que foram domesticados justamente no período quente, né? Eles foram domesticados de 10.000 anos para cá, né? Então, é impossível conceber um cenário da difusão. Então, isso tudo nos leva a só uma possibilidade, me parece, a origem comum. Ou seja, o que é a origem comum? Origem comum é você, lá no início de um determinado processo, né? Você tem uma determinada população, uma coisa que eu esqueci de mencionar, e também não escrevi no livro, depois me ocorreu, fazendo uma leitura, é que uma coisa que a gente não pode deixar de pensar é que, quando a gente abordar a literatura oral, nessa perspectiva histórica, a literatura oral, a gente tem que pensá-la sempre como um fenômeno demográfico, porque a história não viaja sozinha, a não ser que a história escrita pode viajar, né? O livro vai sozinho, eu compro na Amazon um livro lá nos Estados Unidos, ele chega para mim pelo correio. Mas se eu for ouvir uma história
que um americano está contando no boteco lá de Nova York, ou ele tem que vir para cá depois para me contar, ou eu tenho que ir para lá para escutar a história dele. Então, existem movimentos de populações, né? As histórias, se difundem, né? Se espalham, elas estão atreladas a fenômenos demográficos, da história demográfica das populações humanas. E aí, sim, para que a gente tenha uma origem comum, nós estamos supondo simplesmente que, se ela está distribuída em todos os continentes, em uma grande diversidade de grupos linguísticos que não mantêm relação entre si, se ela está distribuída por todas as linhagens do genoma mitocondrial humano, essa história foi contada na formação da espécie humana. Ela pelo menos, surgiu com os primeiros Homo sapiens. Não pode ter, teoricamente, uma outra solução que dê conta dessa universalidade e dessa distribuição, tanto linguística, geográfica, etnogeográfica e genética, né? Para que desse tempo dessas mutações todas ocorrerem, mas em todas as ramificações das mutações genéticas, você encontra povos que contam histórias do roubo do fogo e que vivem em lugares completamente isolados, separados uns dos outros. Então, a origem comum, ela me parece ser a grande explicação, né, para a existência do mito do roubo do fogo universalmente. Não é o único, tá? Só para não foi o assunto do livro, mas não é o único. Nós temos, por exemplo, eu estou começando, e isso daí já era muito mais facilmente constatado bem anteriormente, o mito do dilúvio. Esse mito do dilúvio também como o roubo do fogo, de distribuição universal. Tem em todos os lugares, né? Eu tenho até um livro aí que é justamente uma antologia de mitos do dilúvio de todas as partes do globo terrestre. Então, essa história também é uma história tão antiga quanto a história do roubo do fogo, né? Me parece, por exemplo, que a história da visita aos mortos também tem esse perfil, mas não tenho certeza, precisaria ler mais um pouco. E agora fiquei cansado um pouco desse assunto, então não vai ser uma coisa que eu vou fazer agora. Mas existem alguns temas que talvez pertençam a um patrimônio original da humanidade, a um patrimônio narrativo original desse animal, desse bicho que a gente que é o Homo sapiens, né, que tem esse nome batizado como Homo sapiens. Isso, quando eu cheguei a essa constatação, então eu fiquei realmente, quando eu verifiquei a distribuição, cheguei ao final dessa coleção, isso me deixou muito instigado, e foi por isso até um dos motivos que eu comecei a colecionar e a verificar realmente que eles estavam espalhados dessa forma, porque me impressionou muito, porque nós estamos diante, então, de uma história muito antiga, né? De uma história das origens da humanidade. Poxa, para ela existir até hoje, é preciso que ela diga alguma coisa muito importante, para que ela tenha sobrevivido esse tempo todo, né? Bom, e qual é a datação? Vamos ver aqui no roteiro para a gente ver. Ah, sim. Até agora eu andei citando argumentos quantitativos, né? Você tem argumentos quantitativos, né? Da distribuição, né? A frequência como ela aparece, né? O roubo do fogo, de todos os mitos sobre a origem do fogo, os 6 tipos distintos, o mito do roubo do fogo ele supera largamente todos os demais, né? Tem 60 e tantos %, e o segundo colocado tem 17%, só para deixar uma coisa mais ou menos, né? Quer dizer, é flagrante a preferência pelo tema do roubo. Mas há um detalhe. A gente tem, nas histórias do roubo do fogo, nas histórias do roubo do fogo, você tem 2 tipos de... Não, deixa eu dar o exemplo que eu dei ali, né? Porque a gente, para não passar de capítulo, não ultrapassar, eu acho que eu falei. Tem uma história dos... Eu contei nesse... Deixa eu só ver aqui, eu acho que sim.
Tem uma história dos Caiapós que, para mim, é a história do mito do fogo mais completa e mais bonita de todas, porque ela tem até um final muito bonito, né? Que é a história justamente de um herói chamado Botoque, que ele se perde, né? Fica num rochedo, é abandonado lá pelo cunhado, ou pelo tio, pelo cunhado, e lá ele se degrada completamente, ele chega num estado de completa animalização, porque ele tem que beber da própria urina, ele come as fezes, as próprias fezes, né, os pássaros fazem necessidades em cima dele, então ele se desumaniza completamente. Então, um dado fundamental do mito é essa desumanização do herói. Até que passa a jaguara, a onça, né? A onça passa pelo rochedo e ela vê a sombra. Ele estava morrendo de sede, né? Já não aguentava mais de fome e sede. A onça passa e vê a sombra dele no chão. E ela tenta pegar. E ele acha aquilo muito engraçado. E ri da onça, né? Da tentativa de pegar a sombra. A onça, então, identifica que é ele, né? Pelo riso, identifica que ele está lá em cima. Ele fala, desce, pô, pode descer. Ele fica com medo, aquela história toda, acaba que ela convence o Botoque a descer. E ele, dali, ela leva ele para a aldeia, no final das contas, ele é adotado como filho da onça, né? Então, primeiro ele se desumaniza completamente, volta a um estado animal, é adotado pela onça como filho, mas ele começa a ter problemas com a mulher da onça, e que briga com ele. E, bom, lá ele conhece o fogo, né? Começa a comer carne cozida, né? Carne processada pelo fogo, mas a mulher da onça sempre dá a pior carne, a mais dura e tal, aquela história toda, a mais velha, uma coisa assim. E aí vai se irritando com ele, ameaça ele de coisa, e ele se queixa para o pai adotivo. Até que ele fala, o pai, então, isso é que é o detalhe, o pai dá a ele, não, isso literalmente no mito, né? O pai, a onça, ensina o segredo do arco e flecha para o Botoque. Ensina o segredo, né? Para que ele, então, atacasse a mulher, se a mulher viesse para cima dele. E é o que ele faz. Ele acaba matando a mulher da onça, que é outra onça, só que aí ele vai embora e rouba o fogo, que ardia numa tora de jatobá. Ele rouba uma acha daquele fogo e leva para a aldeia. Passam-se outras aventuras, ele chega lá, é reconhecido, as pessoas achavam que ele tinha morrido, e ele mostra... Aliás, desculpe, ele não leva a acha do fogo, não. Ele leva comida cozida. Ele dá aquela comida para as pessoas experimentarem. E todos ficam maravilhados pelo sabor, pela textura e tal. E aí ele disse, olha, isso aí é o seguinte, é uma comida que eles fazem com um negócio que tem lá na aldeia da onça. E vão lá e roubam o fogo. Então, aí sim, pegam a tora de jatobá e carregam. Qual é o detalhe? A onça não ensina para ele o segredo do fogo, né? Talvez até ela nem saiba, isso o mito omite. Talvez ela até nem conheça. Ela tem o fogo, mas o fogo apenas arde na tora de jatobá, né? Mas o arco e flecha, ela tem o segredo. Ela ensinou como fazer e como usar. Então, essa diferença entre o fogo, né, e o arco e flecha é a diferença entre o conhecimento, quem detém o segredo pode fazer de novo. Quem não detém o segredo, quem detém só a posse de um bem, se perde, perde o bem. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que, historicamente, pela arqueologia, pelos dados da arqueologia, existem dois momentos tecnológicos do domínio do fogo. O primeiro deles, segundo os arqueólogos, é aquele em que a humanidade explora o fogo. Existe uma conflagração natural, um incêndio natural, e parece que havia de uma forma regular na Era do Gelo, né? Agora Pleistoceno, né? Então, os primeiros, a evolução, vamos falar disso mais detidamente mais tarde, essa evolução que nós chegamos, o ponto que nós chegamos, só foi possível biologicamente porque nós dominamos o fogo. Todas as transformações que nós sofremos do crânio, musculatura do maxilar, dentição, processamento do tubo digestivo, a capacidade de alocação de calorias no cérebro, fazer esse cérebro crescer, ter inteligência, chegar à capacidade de falar, tudo isso foi decorrente do domínio do fogo, da exploração do fogo.
Então, aqueles primeiros primatas, antes do Homo sapiens, aquele grupo que começou a explorar o fogo, sofreu mutações que levaram a nós, né? Então, nós somos descendentes daqueles primatas exploradores do fogo. Mas você tem, no início, a exploração do fogo natural. E o máximo de tecnologia que você consegue fazer é a tecnologia da conservação, é alimentar. Descobrir que você tem que realimentar o fogo com a madeirinha, com o galho seco, com as coisinhas, folhagem seca, para o fogo continuar ardendo, e você não perder aquele bem que passou a ser precioso, né? Até que, num determinado momento, muito depois do início da exploração do fogo pela humanidade, ela descobre os primeiros métodos de ignição, de fazer fogo, que aí é pela madeira, né, pelo atrito, pela pedra, né, no caso da pederneira, né, que sai aquela faísca. Então, esse estágio representa o segredo, né, quando você produz o fogo. Quando você produz o fogo, você dominou o segredo do fogo. Quando você apenas conserva, você não tem o segredo, você tem o bem, você pode perder, alguém pode te roubar, né? E é muito interessante que nesse mito fique muito claro essa oposição, porque há mitos minoritários em que o fogo, o que é roubado é o segredo, e é roubado como se rouba um segredo, alguém se esconde e consegue surpreender um método de ignição que ele não conhecia e passa a conhecer. E aí ele rouba um segredo, porque, né, ele se esconde, quer dizer, o proprietário do fogo, o detentor original do fogo, não sabe e não quer que o segredo dele seja revelado, mas alguém vai lá escondido e observa. Então, tem um caso, por exemplo, de uma história lá da Ásia, que é a mosca que observa lá o demiurgo fazer fogo e traz o segredo e conta como faz. Ó, faz assim, é assim que ele faz fogo lá. E aí, então, o segredo foi roubado. Mas, na maioria das histórias, é o fogo, o fogo como bem, que constitui a mera posse do fogo e que pode ser perdido. A onça, nesse mito, ela deixa de comer cozido, porque ela perdeu o fogo, e deixa de caçar com arco e flecha também, com raiva do homem, e passa a se vingar, justificando por isso porque a onça passou a ser a predadora do homem. Mas isso tem outras implicações que a gente vai abordar depois. Assim, a beleza do mito é porque no final diz assim, do fogo a onça só ficou com reflexo nos olhos, né? Que é a referência ao olhar do felino que brilha de noite, né? Que é uma coisa muito bonita e que faz parte do aspecto especificamente estético da narrativa, como se explora, né, essas coisas que caberiam outros estudos a respeito disso. Mas, enfim, então nós temos aí dois fogos pré-históricos, né? Nós temos o fogo conservado, que representa de que nós temos só a posse, nós temos o segredo. Ora, aí vem a ideia. Os outros bens culturais, eu me lembro que eu não pude ler, evidentemente, todas as mitologias do mundo, a gente pode ler bastante, mas não pode ler tudo, né? Infelizmente. Mas eu tinha um livro aqui que era uma compilação de motivos mitológicos de todos os lugares. Então, assim, é muito fácil, um sistema, esqueci agora o nome do autor, está na bibliografia lá. Se alguém se interessar, depois eu posso localizar e dizer. Ali a gente vê assim, todas as coisas, né? Você tem, por exemplo, a origem do fogo. Aí você verifica que a maior parte da origem do fogo, o tema é o roubo. E dos outros bens culturais, por exemplo, o arco e flecha, as línguas, a capacidade, a linguagem, as leis, a roupa, outros bens, a música, uma cerimônia religiosa, blá, blá, blá. Essas coisas, na grande maioria das vezes, são doadas por um demiurgo. Então, nós temos aí também uma excepcionalidade no fogo. Porque se a maioria dos bens culturais, nos relatos mitológicos, é de bens doados, o fogo é uma exceção, o fogo é roubado. É mais um elemento, dessa vez não quantitativo, mas qualitativo, que mostra que é recorrente
e que mostra que essa história certamente é a mesma história que ainda está sendo contada, porque ela tem os mesmos elementos. É claro que muitas das suas versões vão assumindo novos formatos, mas o corpo fundamental, o corpo básico dela, na maioria dos relatos que a gente encontra, é de uma história em que o fogo é roubado, né? E que contrasta com outros bens da cultura, às vezes narrados pelos mesmos povos, que serão doados depois, né? Como os demais bens, né? Culturais. Então, esse dado também qualitativo me parece que seja um elemento assim de grande convicção para que a gente chegue à tese da origem comum. E, bom, e se essa origem comum se confirmar, como eu acredito que sim, não só para o mito do roubo do fogo, mas para outros mitos desse corpus original, inaugural da humanidade, que é o primeiro tesouro literário que nós construímos, né? Narrativo, né? Estou usando a palavra literário aí de uma maneira completamente anacrônica, mas vocês acham que hão de me entender. Nós temos, então, assim, eu acho que o reforço de uma convicção de que essa história é surgida na origem da humanidade. E hoje nós somos, já estou concluindo para a gente abrir os debates e conversas, a gente, quando a gente vai datar, observar, nos livros de evolução, de biologia, de evolução da humanidade, evolução biológica, né, que é chamada antropologia física, a gente vê que os geneticistas situam a origem da humanidade aproximadamente 300 e poucos, aliás, os geneticistas não, a origem da humanidade aos 300 e poucos mil anos, e a genética situa a chamada Eva mitocondrial, que é uma mulher, um grupo de mulheres geneticamente, mitocondrialmente idênticas, que são antepassadas de toda a humanidade viva. Isso não é pouca coisa. Quer dizer, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todo mundo que vive no planeta Terra hoje descende dessa mulher. Porque só a existência dela poderia explicar a conformação do DNA mitocondrial que nós herdamos das nossas mães, né? Que não é um elemento do nosso autossomo genômico, né? Mas ele pertence à mitocôndria das células, é transmitido pelas mães e todos nós carregamos ele. Então, isso é impressionante. E essa mulher, pelo último artigo que eu li, ela viveu aproximadamente 160 mil anos. Então, nós temos um tempo aí, entre 330, que é o esqueleto de Homo sapiens, anatomicamente moderno, mais antigo que foi encontrado, 330 mil, com a Eva mitocondrial, 160 mil anos. Nesse período de tempo é que a história do roubo do fogo, se não foi contada antes, né? E aí já é uma hipótese totalmente especulativa, que eu não quis entrar, né? Se não foi uma história herdada dos neandertais, mas aí eu já estou entrando num caminho aí mais complicado. Mas imaginando que é uma criação humana, nossa, 330 mil a 160 mil anos. Mais tardar, 160 mil anos. É tempo pra caramba. É uma história que tem uma importância para a humanidade imensa. Ela quer dizer alguma coisa muito importante. E foi isso que eu quis buscar, na verdade. No fundo, depois desse trabalho da constatação, a minha ideia era tentar... será que eu vou ser capaz? Será que é possível a gente interpretar literariamente um mito? Não é pensando na antropologia, não é fazendo ligação dele com as culturas humanas, com as diversidades etnológicas, etnográficas, que a gente possa encontrar, né, estabelecer relações específicas de um mito, como fazem os antropólogos estudando monograficamente um determinado povo. É assim, o sentido da história, quando a gente lê. O que ela quer dizer? Quais são as emoções fundamentais que ela está transmitindo? Que coisas ela nos diz, né? Que são relevantes para essa permanência tão impressionante. Então, aí a gente já vai no segundo encontro de começar a desenvolver isso daí. E aí vocês agora fiquem à vontade, se quiserem tirar alguma dúvida, conversar, vamos ver. Estou à disposição. Obrigado pela atenção aí de todos. Mussa, muitíssimo obrigado pela exposição. Eu acho que faz um resumo
perfeito do primeiro capítulo. E, como você mesmo disse, nós vamos continuar nos próximos 4 encontros conversando. Eu vou, então, pensar com você 2 questões estritamente ligadas apenas ao primeiro capítulo, para não adiantar nada, não faz muito sentido. Na página 64, eu acho que tem um momento importantíssimo em que você chama atenção, é justamente na história do Botox. Sim. E que tem vários elementos que você discute ao longo do livro, sobretudo do ponto de vista da onça, a degradação ontológica, mas não Sim. como uma fatalidade, mas como uma deliberação, uma recusa do convívio a partir da traição. E você vai dizer, então, tal dádiva, no entanto, não é exatamente a do fogo, mas do seu produto, a carne moqueada. E muitos dos mitos do primeiro capítulo, há sempre um destaque muito grande para a carne moqueada, ou seja, a carne que foi tornada mais tenra pela presença do fogo, do cozimento. Na página, já no final, na página só um minutinho. Você é bem no final, quando você cita o Lévi-Strauss. Na página 72, justamente entra em jogo o cru e o cozido, como esse ponto de passagem entre natureza e cultura. Eu vou aqui pensar em voz alta com você, Múcio, só para começar, vamos continuar nos próximos 4 encontros. E no próximo ano fazemos isso tomando cerveja. Claro. A carne moqueada, ela talvez tenha sido, óbvio que a transformação do hominídeo Homo sapiens é um fenômeno multifatorial, não é apenas a postura ereta, não é apenas A, B ou C, é um fenômeno muito complexo. Mas moquear a carne teve uma importância que não se pode encarecer, porque todos os primatas evoluídos comem carne, são todos onívoros, mas comem carne, já que são onívoros, claro. Mas desses primatas, por exemplo, um bonobo, que é muito próximo do Homo sapiens, a diferença básica é que, a partir do uso do fogo, que você faz a distinção entre o fogo possuído e o fogo aprendido. Então, o uso do fogo. A partir do uso do fogo, o futuro Homo sapiens provavelmente nele tornou-se, porque passou a ser possível comer uma quantidade muito maior de carne com quase esforço nenhum, porque a carne, ao ser exposta ao fogo, ela se torna tenra, é possível até comer a gordura. Os primatas que não são Homo sapiens, um bonobo, por exemplo, um chimpanzé, eles comem carne, mas eles comem, na dieta alimentar deles, a carne é apenas uma pequena porção. Porque, como eles não têm fogo, como eles não fazem uso do fogo, para mascar a carne, eles levam horas para conseguir ingerir um pequeno pedaço de carne. Ao passo que nós, lá, quando estávamos na África, com a nossa mãe primordial, nós podíamos comer uma quantidade muito razoável de carne com enorme facilidade em muito pouco tempo. Sem a carne, sem a proteína da carne, o cérebro humano não teria se tornado no que ele se tornou. Então, é só uma intuição, enquanto eu estava lendo o seu livro, porque essa é uma informação que eu tenho há muito tempo e não sabia o que fazer com ela. Eu acho que o seu livro me ajuda, talvez, a começar a pensar. Quer dizer, o fogo, de fato, parece ser algo fundamental, mesmo do ponto de vista puramente neurofísico, neuroquímico, porque nós, a partir do fogo, foi possível a ingestão de uma dieta proteica que não há paralelo entre outros primatas evoluídos. É o primeiro ponto. O que você acha? Não, então, isso que você está falando aí é justamente a conclusão de uma neurocientista brasileira que ficou muito famosa, porque foi a primeira neurocientista, que contou as células do cérebro. As pessoas diziam, né? Tem tantos bilhões de células, tantos bilhões de neurônios, né? Tem tantos bilhões de neurônios, tanto isso, tanto aquilo. Ela falou assim, pô, as pessoas ficam falando, mas não tem base nenhuma. Ela contou. Você veja que coisa, né? Ela, infelizmente, evidentemente, também já não mora mais aqui, já está trabalhando lá nos Estados Unidos e tal, já foi convidada
para lá, mas ela contou a quantidade efetiva, contou mesmo, de neurônios do cérebro, são 86 milhões, uma coisa assim. E eu só tive acesso a conhecimento dela depois que o Eduardo Viveiro de Castro também fez a gentileza de ler o livro, os meus originais, né, para me dar umas sugestões, apontar eventuais falhas e tal, e foi importantíssimo para mim, porque eu já tinha quase que desistido de publicar, estava com muito medo, né? E ele é que me mostrou, é Suzana Herculano, ele tem um outro nome na frente, mas não sei o que lá, Herculano, não sei o quê. Eu sei que é uma neurocientista brasileira, que hoje trabalha nos Estados Unidos, uma universidade lá também, não me lembro qual é, e aí eu consegui ver algumas coisas dela, e aí, por acaso, me caiu um vídeo de uma aula, de uma palestra que ela deu, né, numa universidade. E ela falando exatamente, só trocou meia dúzia de palavras do que você disse. Ela, na teoria dela, ela falou que o gorila, por exemplo, ele precisa de 12 horas, 16 horas, não me lembro quanto exatamente, por dia de alimentação. Quer dizer, o gorila, que também é parecido com a gente, ele tem que passar 16 ou 12 horas comendo. Comendo. Você imagina se a gente precisasse de 16 horas ou 12 horas que fosse comendo. A gente precisasse mastigar durante 12 horas para poder chegar no nível de energia mínimo para sobreviver, né? Então, o roubo do fogo, isso é uma coisa que eu não explorei e depois me arrependi, porque eu não tinha concluído o livro e fui conhecer o trabalho dela. Depois eu consegui inserir uma nota de pé de página mencionando o trabalho dela, né, ratificando algumas ideias ali de outros cientistas que eu citei, mas ela é muito clara nisso daí, que é nitidamente isso. O processo evolutivo ele foi totalmente dependente do fogo. Você tem redução dos maxilares, alocação do excedente de calorias imenso que fez o cérebro crescer, porque o cérebro é que puxa mais calorias do corpo, né? Então, quando você esse excedente calórico ele foi usado biologicamente para a evolução cerebral e, portanto, a inteligência, e como uma coisa, uma conjugação uma coincidência feliz. Se a gente não precisa de tanto tempo para comer, esse tempo que sobra, o que você faz? Você conta história, né? Você conversa. E ao redor do fogo. Ao redor do fogo. Ao redor do fogo. Então, assim, a criação da cultura é decorrente do domínio do fogo. Porque é o que liberou esse primata desse tempo de mastigar e de ter que comer folhinhas, que são processos digestivos extremamente lentos, até ele conseguir digerir aquilo e obter a quantidade mínima de energia que ele precisa a cada 24 horas. Então, você tem uma casualidade, né, ou uma aventura de algum desses antepassados que começaram, talvez, a perceber, depois de um incêndio natural, no rescaldo do incêndio, animais mortos, e procurando comida e verificando como aquilo ali era melhor de se comer, e aí permitiu que esse pequeno grupo fosse evoluindo, né? E a criação da cultura é decorrente do processo de alimentação. É claro. Né? Então, é uma coisa tão espetacular, né? A gente pensar nessa perspectiva, e aí é exatamente o que você está dizendo. E é ratificado pela teoria de uma neurocientista que estuda especificamente processos alimentares e evolução do cérebro. Ela é especialista... Qual o artigo que você leu, Mussa? Você tem referência? Eu vi um vídeo dela. Eu vi um vídeo na coisa. Eu botei aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem uma questão também interessante, Mussa. O fogo é o primeiro instrumento de transformação da natureza. Primeiro. É o primeiro. Porque o fogo mantém feras, animais, outros afastados. E o fogo permite, por exemplo, devastar uma parte da natureza. O fogo permite literalmente transformar a natureza. Ou seja, a cultura.
Exatamente. Também pelo aspecto da tecnologia de transformação. Além do tempo, ele também é um operador tecnológico, né? Você, Quer por dizer, faz exemplo, muito sentido. Yeah. provavelmente, segundo os arqueólogos, as primeiras armas, né, antes dos seres da humanidade aprender a polir aquelas pedras tão perfeitamente, conseguir fazer o encabamento para as armas de pedra, a primeira maneira de você endurecer uma ponta de uma lança é no fogo. Você endurece aquecendo, né? Queimando, e aí ela fica mais dura e, portanto, e a pele desses animais, a gente tem que pensar que há mais de 10 mil anos você tinha megafauna, você tinha animais enormes, né? Claro. A gente herdou uma fauninha pequena, né? Adaptável aí ao tempo quente da gente, que nós vivemos agora, não sabemos se vai acontecer outra mudança. Eu estou querendo localizar a nota, mas eu não cito na bibliografia nenhum livro dela, porque eu não consegui mesmo. Eu já tinha acabado esse texto, e aí foi o Eduardo que me sugeriu. Mas eu vou procurar também, porque isso é interessantíssimo, né? É um ponto interessantíssimo. E tem uma questão interessante nisso, Mussa, é que geralmente se imagina que a linguagem surge a partir de uma certa complexidade. Página 132, está a citação. Página 132. Susana Herculano Ifen Rosel. Não sei como se pronuncia. Sim, perfeito. Tá. Tem uma questão interessante, Mussa, quer dizer, uma vez, então, o fogo permite literalmente cozinhar os alimentos e, portanto, despender muito menos energia para obter muito mais proteína, o que cria um tempo livre e cria uma transformação inicial da natureza. Seria interessantíssimo pensar, mas, claro, eu digo isso de maneira puramente ficcional, nenhum de nós aqui tem base científica para dizê-lo, mas seria muito interessante pensar que a linguagem é uma proteína do cérebro. Eu me explico. Nós geralmente pensamos o cérebro se desenvolveu, o homem estava ereto, a polegar prênsil, etc. Então, a linguagem. Seria interessantíssimo, sem nenhuma base científica, dizer não. Dizer que a linguagem é a proteína do cérebro, porque a linguagem implica necessariamente uma rede neuronal em funcionamento muito complexa, porque a linguagem supõe que, ao mesmo tempo em que eu falo, outros me escutam. E enquanto eu processo a fala que eu falo, os outros processam a escuta do que eu falo. Quer dizer, a linguagem é o primeiro videogame da humanidade, sem necessidade de nenhuma espécie de... Como é que chama isso do videogame? Que eu não jogo videogame. Joystick, né? Joystick? Joystick, tá. A linguagem é um videogame sem joystick. Não é verdade? Não, Isso é fascinante pensar que a linguagem é uma das proteínas do cérebro. É o motor, talvez. E aí, assim, eu cheguei a... É que o livro ficaria infinito e eu também me aventuraria em especulações que eu fiquei com medo e passaria do objetivo. Mas, assim, de certa maneira, uma das coisas que a gente vai depois discutir é isso, né? A origem da linguagem, eu já li muita coisa sobre a origem da linguagem, a maioria das pessoas elas pensam sempre que você chega nos mais altos estágios culturais depois que conquista a linguagem. E o que você está dizendo tem um ponto de contato com essa forma de pensar que eu passei a ter, né, depois dessas reflexões todas, que, na verdade, a gente talvez esteja falando numa linguagem humana que é muito anterior, talvez até a nós mesmos. Talvez já existisse formas sintáticas, léxicos desenvolvidos, né? Quem sabe até metáforas, e que essas pessoas já se comunicavam, esses hominídeos anteriores já se comunicavam com linguagem articulada, usando sons, certamente poderiam ser diferentes dos nossos, mas não importa, porque o que importa é o princípio de decodificação, né? E o que você está dizendo é isso, imagina a velocidade com que isso ocorre, o pensamento e a produção da fala. Você está por exemplo, num debate, né? Pensa num político, por exemplo, inteligente, né? E que
que esteja ali, ele é, de repente, questionado, ele é provocado com uma questão e consegue, quer dizer, numa velocidade impressionante, e você também decodifica aquilo em tempo real. Quer dizer, praticamente é como se fosse instantâneo. A gente sabe que não é instantâneo, mas é um microtempo de diferença. É tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que nós não conseguimos perceber. Você entende o que eu falo no momento exato que você está falando. Né? Que eu estou falando. E isso é impressionante. Né? Isso é impressionante. É claro que tem o tempo do som, né? A viagem do tempo do som, mas não importa, quer dizer, esse tempo a gente não percebe, ele é tão pequeno que nós não conseguimos perceber a passagem dele. Né? Isso é inacreditável. Né? É realmente um complexo, um sistema extremamente complexo que eu acho impossível ter se desenvolvido, quer dizer, acho impossível, eu estou falando de acordo com a... A gente vai abordar isso aí para a gente não adiantar demais, né? Eu tenho argumentos depois para falar sobre essa questão, a gente vai falar no último encontro, né, para discutir o mito, só um pouco antes, depois discute mito por mito e tal. Mas eu acho isso, eu acho que está concordando com você nessas coisas assim. Né? E a história do fogo leva a essas reflexões. Né? Eu acho que sim. Obrigado, então, Múcio. Vou simplesmente ficar escutando, porque eu já vi que tem várias pessoas querendo falar com você. Obrigado, Múcio. Eu acho que a Inês vai lhe ajudar a ler as perguntas. Aí eu pergunto, sendo que quem quiser abrir o microfone, fique à vontade. Desculpa, pode abrir o microfone também, se quiser falar. Não tem problema. Justamente isso que eu ia falar mesmo, João. A Sanclay, por exemplo, que eu gostaria de falar, a Sanclay, foi a Elizabeth, a Beth, o Ronaldo está com a mãozinha levantada. Mas deixa eu primeiro fazer, então, uma pergunta de Sanclay, porque eu já tenho algum tempinho. Professor, quando eu penso em fogo, me vem ao vislumbre o magma, que existe na Terra antes mesmo do Homo sapiens sapiens. Como o senhor aloca a presença dele no seu pensamento? Vulcões, fontes termais, e mesmo o Sol, sendo ele composto basicamente por matéria gasosa quente. Obrigado. Desculpa. Olha, nos mitos do roubo do fogo, basicamente só na área ali da Polinésia é que a gente encontra referências à origem do fogo associada a vulcões. É claro que as erupções vulcânicas, eu não tenho certeza, né? São fenômenos pré-históricos, inclusive eu li artigos desses caras aí, que são doidos, que são paleoclimatólogos, né? Pessoas que estudam o clima da Terra há 200 mil anos atrás e tal. Então, para mim, é um negócio sem pensar, não sei nem como conseguem, né? Mas estudam e chegam a conclusões e escrevem artigos científicos e tal, publicam. E eu li um deles, inclusive, com essa questão da origem do fogo. Fiquei sabendo essa história das conflagrações naturais. Mas, assim, pelo que a gente sabe, assim, mais ou menos, de explosões vulcânicas e tal, essa lava, talvez ela inviabilizasse o consumo dos animais que morressem no incêndio. Né? Então, eu não sei, não parece ser muito a teoria dos arqueólogos, aí, já puxando para os arqueólogos, e eu estou falando isso, não são só... Eu li muita coisa, né? Que está na bibliografia ali, a indicação, inclusive, nas áreas específicas. Então, eu acho que a exploração do fogo não foi feita inicialmente pelos vulcões. E, até de certa maneira, a mitologia do fogo ela indica isso, que só realmente na área, ali onde tem o Maui, né? O famoso Maui do desenho, da Moana, né? Infantil, quem tem filho pequeno como eu, que assistiu esse filme, talvez se lembre, né? E que é só ali naquela área, mais ou menos, é que aparecem referência a vulcões. Parece que é uma área de grande atividade vulcânica. Há muitas dessas ilhas do Pacífico Sul ali, que são ilhas vulcânicas. Então, a gente sabe que tem atividades típicas de vulcão e os mitos de origem do fogo fazem referência ao magma. Mas a gente não tem, mesmo com vulcões em outros lugares do mundo, não é frequente a presença do vulcão. De fato, e o Sol, ele digamos assim, é claro que ele é uma metáfora óbvia do fogo, mas o Sol está distante, né? Ele não é. O que você tem na mitologia do fogo, com referência ao Sol muito frequentemente, é um estágio pré-domínio do fogo em que as pessoas esquentavam ou cozinhavam, entre aspas, seus alimentos no sol, para mostrar que era um estágio anterior ao domínio do fogo.
Então, se o cara coloca uma carne, como se fosse a carne de sol, né? Talvez. Mas aquilo ali a gente sabe que não seria suficiente. Pode secar o alimento, mas você não vai cozinhar ele completamente, né? Dependendo da situação. Ainda mais na pré-história, um clima mais frio, que são outras condições. A gente, na verdade, não vive num mundo hoje que é climaticamente semelhante ao que esses hominídeos viveram, né? Eles têm diferenças, né? Temperaturas eram muito mais baixas, né? Então, a gente tem essas oscilações. É muito difícil você imaginar um cenário assim, mas eu acredito que a ideia do fogo mesmo seja essa, né? É o surgimento do fogo, e muitos mitos relatam isso, esses mitos mais racionalizantes, né? Que o fogo surgiu por acaso com um raio que caiu numa árvore, né? E essa é a origem, parece ser a mais usual na pré-história, segundo esses cientistas, e a que aparece mais representada na mitologia. Não sei se te respondi. Qualquer dúvida, a gente continua. Coloca no comentário. A Elizabeth. Elizabeth, gostaria de fazer comentário ou eu leio? Eu vou ler. E o fogo foi muito associado na antiguidade ao Criador. Os antigos zoroastres da Pérsia mantinham o fogo eternamente aceso em seus santuários, simbolizando a presença do princípio primeiro do universo. Aí depois ela continua. O fogo também garantiu a sobrevivência nas baixas temperaturas e a segurança noturna ao espantar as feras. O homem é tão dependente do fogo que em culturas antigas ele é símbolo de Deus, do Deus. Aí depois a Alessandra comenta. Interessante que o fogo está presente em grande parte dos rituais religiosos. A Elizabeth volta e comenta também. Eles fizeram um diálogo muito legal. As primeiras armas eram tochas, Saint-Clair. Simples e genial. Penso que o fogo como ornamento e fluindo para danças, indo para dentro da tecnologia, sendo comparados até a processos humanos e da natureza física da Terra. Não só. Pensei no cozimento de grãos e alimentos, vegetais também, facilitando a absorção dele por nós. E a Bluma, a ideia de dar o fogo aos homens no mito de Prometeu foi a de permitir que, apesar de sua fragilidade, não sejam aniquilados por animais muito maiores e fortes. Se não fosse roubado e devolvido aos homens, o gênero humano não sobreviveria. A Beth. Então, a partir disso, como o fogo é um dos 4 elementos que não era visível na Terra pré-histórica, podemos entender que o roubo seria domesticação, lidar com o braseiro que ali ficava, roubá-lo dos raios que vinham do céu? Uma pergunta. Aí é só para completar, porque só falta um comentário. Em relação a essa última questão, eu acho que talvez pela proposta do João, que eu acho interessante, a gente possa explorar mais esse tema, né? Eu dei uma resposta para isso, mas ela está mais para depois. Eu acho que talvez no nosso terceiro e quarto encontros, né? É que nós vamos discutir mais exatamente como interpretar o roubo, por que o roubo, né? E isso é um dado fundamental, né? Por que o roubo? Aí eu apresento uma teoria minha, uma ideia minha, mas a gente pode discutir. Agora, por isso, tudo que foi dito até agora, a gente está vendo que, vejam só, né? Uma série de simbologias, mas todas ligadas, de alguma maneira, a uma questão de origem, né? Então, por exemplo, os sacerdotes que mantêm o fogo aceso, porque né, o Deus como símbolo... A Bíblia mesmo, né? A primeira aparição, né, de Javé a Moisés é na forma de uma sarça ardente, não é isso? Né? Que nós temos no Gênesis, se não me engano, esse trecho, né? Do mito de origem. Né? Então, realmente esse símbolo. E o lado celeste também nós vamos discutir isso no próximo encontro. Da próxima quinta-feira a gente já vai chegar nessa questão dessa associação muito frequente, predominante do fogo com o elemento celeste. A gente vai chegar nisso aí também. Aí a Elizabeth deu uma sugestão de a teoria conceitual da metáfora de Lakoff e John Donne
A metáfora corporificada se aproxima dessa ideia. E depois eu passar a palavra para o Ronaldo. Bom, esse eu não sei, não conheço essas teorias. Estou desatualizado. Depois a Elizabeth quiser comentar, mas eu vou passar a palavra agora para o Ronaldo, que ele tinha levantado a mão. Ah, sim, vamos lá. Tudo bem, moça? Tudo bem, gente? Tudo na bem. verdade, em relação a duas coisas do livro. Uma curiosidade. Você fala umas 2 vezes sobre que o Roubo do Fogo é uma das 3 ou 4 histórias mais antigas. Eu fiquei na dúvida quais são as outras 3 ou 2, né? Uma você mencionou, você menciona dilúvio aqui, você mencionou a visita dos mortos, mas eu queria saber qual é, talvez, a outra. E uma coisa que eu li, só que eu não estou conseguindo achar, estava olhando aqui toda hora, mas enquanto eu não conseguia olhar para o livro e prestando atenção, mas você menciona que tem alguma coisa, os mitos aparecem mais em áreas não na Ásia, não na Europa, não na... Ah, sim. Porque tem alguma teoria? Tenho. Acho que esse é bem simples. É porque, assim, a Ásia, teoricamente, deveria ser a região que você encontrasse o maior número quantitativamente, que eu digo, número mesmo, né? Sem ser proporção. Mas por quê? É porque nessa Ásia, né, Eurásia, na verdade, Europa também, você teve a expansão das religiões monoteístas, e até de não monoteístas, mas religiões que são codificadas já por autoridades numa configuração social de cidade-estado, ou de império, etc. Então, você tem, né, não só você tem o hinduísmo, você tem o budismo, você tem shintoísmo, você tem uma série de outras religiões orientais, e você tem as grandes religiões, a partir digamos assim, da raiz hebraica, né, do judaísmo, você tem as 2 maiores religiões monoteístas do mundo, que é o cristianismo e o islamismo, que são filhos, né, do judaísmo. E quando você tem uma religião nova, você tem uma substituição de mitologias. E, normalmente, quando você tem uma história, porque eu ia falar um pouco disso depois, mas eu posso adiantar, isso não vai prejudicar muito a nossa discussão futura. Quando você tem uma história em que o herói é um ladrão, a gente já falou do Roubo do Fogo, isso não casa com uma ideia de um Deus provedor. O Deus provedor, né, o Deus monoteísta, em geral, ele é o provedor. Né? Não tem sentido você, por exemplo, fazer como Prometeu. Um deus, Zeus, por exemplo, ele apresentou uma fragilidade. Um simples titã chega lá e rouba o fogo dele, no Olimpo. Vai na casa dele e tira o roubo dele. Mais ou menos digamos assim, uma aventura similar ao do Paris, que levou Helena para Troia. Né? Foi na casa do cara e trouxe a mulher dele, e o outro foi lá no Olimpo de Zeus e trouxe o fogo dele. Né? Então, a substituição das religiões, que foi um fenômeno, então, que na Ásia se espalhou muito, né? E você tem praticamente todas as populações hoje, elas já estão convertidas, né? Na verdade, né, desde o surgimento, do desenvolvimento delas, você tem uma supressão das mitologias. Muito, por exemplo, mundo árabe, você não acha nada, porque o islamismo ele é uma das formas mais brutais do ponto de vista da destruição do passado mítico, daquelas culturas onde chega a religião islâmica. Então, assim, é muito difícil. Na Península Arábica sobrou fragmentos de livros sobre os deuses pré-islâmicos, e você não tem, é tudo reconstituição com base em comparação, né? Usando o método comparativo, né, para chegar a conclusões a respeito de como eram as religiões dos primitivos povos semíticos antes da expansão do islamismo e tal. Então, assim, eu acho que para mim é bem claro isso. Na Ásia, a raridade, a dificuldade relativa de você achar, porque você acha, você vai, você encontra. Até porque como tem texto escrito também, aí tem a vantagem de você já ter escrito, então você tem registro de coisas antigas, né? Então, o caso da Suméria, tal. Então, aí você tem a substituição de mitologia. Você imagina, por exemplo, se a gente não tivesse escrita na Grécia e depois da conversão dos gregos ao cristianismo, você não teria a história de Prometeu, né? Então, assim, a gente tem registros, né? E, por sorte, conseguimos encontrar
esses tesouros aí na Ásia. Mas eu acho que é por isso. E a respeito dos 3 ou 4, é que quando eu não tenho certeza do número, eu boto uma coisa mais ou menos, entendeu? Mas o que eu tenho certeza absoluta é a história do fogo e o dilúvio. E tenho uma grande suspeita de que é possível também que a origem da morte atribuída a uma infração cometida por uma mulher, né? Daí o romance A Biblioteca Elementar, né? Que é baseado nessa ideia, ele seja também uma história recorrente nas mitologias universais. Quer dizer, é a origem da morte que surge por conta de uma infração qualquer atribuída a uma mulher, né? Então, a mulher é a culpada. E a história acabou. Então, nas mitologias universais, parece que o papo era assim. Então, é isso, eu suspeito, mas não tenho certeza, né? É isso aí. Obrigado aí pela atenção. São 3 ou 4, né? 3 ou 4. Excelente. Mais alguém gostaria de perguntar? Eu vou ler a pergunta da Beth. Se o fogo foi responsável pela disseminação do Homo sapiens na Terra, também poderá estar por detrás de sua destruição, pois os filhos de mãe primordial queimam tudo que não seja o próprio ser humano? Fogo, origem e fim da humanidade. Talvez seja o mesmo o castigo pelo roubo. É muito interessante. Não pensei nisso, não. Está bem legal isso daí, né? Uma pena, né? Mas bem bacana. Quais serão as narrativas míticas do aquecimento climático? Pois é, né? Se a gente tiver, né, a humanidade depois para poder contar a história, criar uma mitologia a respeito disso aí. Do cristianismo tem a ideia do arder no fogo do inferno, né? Sim, esse arder no fogo do inferno, não cheguei a pensar, porque estava pensando na origem, não no fim, né? Mas eu teria que pensar nessa simbologia, não sei se teria a ver, não fez parte do que do pensamento na hora de escrever. Mas eu assim, pensei mais... Muito... Desculpa, eu pensei mais até pelo comentário que a Beth fez, não exatamente pelo que você tão interessantemente colocou. Eu estava aqui divagando, tentando achar experiências de fogo da Bíblia hebraica. E de fato, assim, muito raro essa questão que você colocou da sarça ardente, não tem. Mas aí, quando ela fala do fim, a única coisa que se aponta com fogo é o fim, que é muito claro o tempo todo, a ideia do fogo do inferno, né? Só isso, desculpa, é só um acréscimo. Não, que é isso, essa contribuição é sempre positiva. Mas a gente vê, por exemplo, como se a gente for fazer depois numa outra linha de pesquisa, né, e desenvolver todas as metáforas míticas, narrativas em geral, até da própria literatura propriamente dita, né, escrita, a gente vai perceber talvez que seja uma das fontes metafóricas mais ricas, seja justamente o fogo. Talvez por isso, porque nós estamos tanto tempo de convívio com ele já serviu para tanta coisa, para criar e para destruir, né? Aliás, agora você falando nisso, me ocorreu uma lembrança que é o seguinte: parece que na Suméria, no mito da Suméria, que é o deus Enki, que cria praticamente tudo, e vai Inanna, que quer fundar uma cidade, outra deusa, né? Mas ela quer as coisas que o Enki tem. O Enki tem tudo, né? Tem a escrita, tem toda a cultura. E ela rouba 2 tipos de fogo, só que não é o fogo possuído, não é essa dicotomia que aí é estabelecida na minha análise, né? Ela rouba o fogo destrutivo e o de cozinha, o fogo para destruição. Então, ela rouba 2 tipos de fogo, no mito específico da Suméria. Então, a deusa Inanna, quando embriaga lá, ela seduz, né? Ela seduz e embriaga o deus Enki, que era o detentor de toda a cultura divina na época, e ela rouba, então ela consegue embriagar, e depois ela carrega esses bens todos com ela, né?
E aí depois ele acorda da bebedeira, manda os soldados perseguirem e tal, mas aí é tarde demais, ela chega na cidade dela, Uruk, né, se não me engano, ou Ur, agora já não me lembro. E aí, então, ela funda essa cidade e traz todos esses elementos culturais para lá. Mas são 2 fogos roubados. Um deles é o fogo destruidor, se não me falha a memória. Tem um mito desse aí, tenho quase certeza. Acho que estamos concluindo, não é isso? Mussa, muitíssimo obrigado. Sim. Um último brevíssimo comentário, uma anedota, uma nota de pé de página. Eu achei absolutamente genial aquela ideia da armação inicial que você propôs, com as 6 possibilidades básicas. Há um pequeno livro do Georges Perec, que é até difícil de chamar de romance. Sim. A Vida, Modo de Usar? Não, esse é enorme, não. É uma coisa pequenininha, divertidíssimo, que se chama assim, Como Pedir Aumento ao Seu Patrão. E todo o livro, na verdade, o Perec, como parte do Oulipo, ele dá um passo atrás, e muitas vezes não passa da armação inicial, para usar a sua expressão. Então, o livro todo tem umas 80 páginas, ele todo é assim. Então, sai Jacques, decidido a pedir o aumento. Abre a porta. Ele tem 2 opções. Se ele tiver coragem, ele vai até o final do corredor. Mas ele pode não ter essa coragem. Então, ele volta. Agora, se ele tem a coragem, ele, diante da porta da secretária, ele bate na porta. Agora, ele bate na porta com ênfase ou daquela maneira tímida para não ser respondido. Ele entra. Aí está a secretária. Ela está bem-humorada ou ela está com um sorriso convidativo? Então, eu não conheci. É uma maravilha. Eu não conheci esse livro, não. Mas então isso, ele já fez a teoria da armação inicial. É a mesma coisa, é a bifurcação da muito bom. Só que, em alguma medida, é a armação, a própria trama são as possibilidades da armação inicial. Olha, você vai rolar de rir lendo, é muito bom. Muito o Perec é um dos maiores escritores, acho que do século XX, né? Acho que você pensa assim também, né? Eu gosto muito dele. Com certeza. Mas acho que tem muitos pontos em comum entre a sua literatura e a literatura do Perec. O que acontece é que o Perec é muito mais cerebral. Me parece que a sua literatura é muito mais ligada a uma concepção, não sei se eu devo dizer ancestral, mas é uma concepção mesmo antropológica do ato de narrar. Ao passo que o Perec, que era muito ligado ao Oulipo, é algo muito mais cerebral, quase literatura como se fosse um xadrez de palavras. Lá o Antônio Vieira, né? Mas é isso. Mas A Vida, Modo de Usar, eu acho um grande livro. É maravilhoso. É uma concepção incrível, né? Eu acho incrível aquele livro. Adoro. Bom, então, Inês, você que é mestre de cerimônias, você manda. Deixamos com você para concluir. Muito obrigado, Mussa. Gente, eu só agradeço. Gente, olha, muito obrigado pelas mensagens. Tá? Um beijo no coração de vocês. Quinta-feira estamos juntos novamente. E venha com as perguntas, né, Mussa? Agradeço mais uma vez a sua presença, foi incrível, tenho certeza que aqui todo mundo gostou, já está um monte de mensagem aqui na mesa de direção. E obrigada a todos. Vai para a internet, vai para o YouTube, até amanhã vai estar lá. Quem quiser rever algum trecho, fazer algum comentário, pode comentar, né, embaixo do vídeo, né, que a gente traz para o debate na próxima semana. E é isso aí, gente. Um abraço até quinta-feira que vem. Como sempre, muito obrigado, Inês. Um abraço. Inês, obrigado aí pelo apoio todo, viu? Nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.